MP, cursos e palestras. O professor Márcio Padilha, especialista em treinamentos de segurança do trabalho. Olá, você! Seja bem-vindo ao canal da MP Cursos e Palestras. Um canal feito especialmente para trabalhar os assuntos relacionados à segurança do trabalho, aos treinamentos, e também criamos um quadro todo especial aqui, que é Conversando com o Especialista, aqui no canal da MP. Um tema muito importante vamos abordar com um especialista, o professor Everton Zambon. Ele é psicólogo, ele também é gerente de gestão de pessoas da Fevale. Nós vamos abordar o tema saúde mental, os transtornos emocionais relacionados à vida cotidiana do trabalho, e também vamos falar também sobre a gestão de pessoas, como que os gestores podem lidar com esse tema da saúde mental. A gente tem estatísticas que mostram que muitas pessoas têm se afastado do trabalho por questões de uma falta de uma saúde mental, vamos assim dizer, né? Os conflitos se acentuam, muitas vezes fica um desafio muito grande às lideranças, os gestores das organizações empresariais para lidar com essas questões emocionais. E nesse quadro, Conversando com o Especialista, eu tenho a honra de receber aqui o professor Everton, que também já foi meu professor, para falar de um tema tão importante dentro da sociedade, a parte comportamental. Muitos dizem que tem que conhecer as técnicas, tem que conhecer as operações, mas também, essencialmente, temos que lidar com essa questão humana de forma excelente para que a gente possa, então, superar muitos desafios. Professor Everton, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso quadro Conversando com o Especialista, aqui na MP Cursos e Palestras. Everton, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aí. Olá, boa noite, muito obrigado, Márcio, pelo convite, pela lembrança, por poder estar aqui contigo novamente conversando e dialogando sobre um tema tão importante, né? Então, me sinto honrado e espero que a gente faça um papo bem dialogado, bem fluido aí, para a gente conversar de um tema que às vezes é pesado, mas que ele é muito importante aí para a gente conseguir fazer com que as pessoas sejam mais felizes no mundo do trabalho, né? Sim. Então, é o nosso objetivo. Com certeza. Essa questão da saúde mental, ultimamente a gente tem notado que as empresas têm obtido uma atenção um pouquinho maior, porque estão percebendo que realmente isso tem afetado o resultado da empresa, porque se as pessoas não estiverem bem emocionalmente, né, Everton, o resultado vai ser prejudicado. E a gente tem que falar no trabalho de uma forma mais ampla, né? As pessoas também precisam estar bem harmonicamente, emocionalmente, para poder desenvolver suas atividades profissionais. Saúde mental é um tema extremamente importante para a gente analisar aqui nessa noite, Everton. Legal, é verdade. Sabe, Márcio, em junho do ano passado, de 2022, a Organização Mundial da Saúde fez um grande estudo, divulgou uma grande revisão de literatura, de pesquisa com relação às questões que envolvem a saúde mental. E exatamente porque ela está muito preocupada de que o mundo pós-pandemia, a pandemia que virá, e que é o que a gente está enfrentando hoje, são as doenças de cunho mental. A saúde mental é que está mais fragilizada, né? Só para a gente tentar conceituar, né, coisa de professor também, né, Márcio? Sim. A OMS, o que é saúde mental, né? O que é saúde, né? É o estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Sim. Então, assim... bem amplo, conceito bem amplo. É amplo, né? Porque é uma organização mundial, né? Mas a gente sabe que no mundo pós-pandemia, os indicadores de ansiedade e depressão aumentaram em 25% na população mundial. Sim. Então, assim, isso é um dado, aumentou 1/4 da população a mais, né? Foi acometida por ansiedade e depressão.
que são, eu brinco assim, meio que irmãos gêmeos, né? Eles sempre meio que caminham juntos, né? É muito difícil alguém ter ansiedade e não ter depressão, ou estar com depressão e não ter algum tipo de ansiedade, né? Sim. E aí, mundo do trabalho, né? É óbvio que isso no mundo do trabalho também vai aparecer, né, Márcio? E os índices de adoecimento laboral, ocupacionais, também estão muito grandes. Então, as pessoas estão... eu costumo fazer um paralelo, né? A depressão é como se fosse aquela coisa que eu me arrependo do passado, né? A culpa, o arrependimento do passado que fica me martelando, né? Sim. E a ansiedade, por outro lado, é o medo do futuro. Quem não tem medo do futuro? E nós que vivemos, né, em 2021, principalmente, um mundo pandêmico, nós temos história para contar, né, Márcio? E a saúde mental certamente é algo que vem, né, de arrasto, né, com todo o adoecimento que houve também com relação à Covid. O que é o papel da liderança, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Nunca se falou tanto das empresas investirem nas questões de ambiente de trabalho. É daí que surgem os conceitos de psicologia organizacional, gestão de pessoas. Por quê? Isso também envolve, né, mais performance das pessoas, mais resultados. Sim. O adoecimento físico, né, ele até então, né, era algo que estava muito forte nas organizações, sempre existiu a medicina do trabalho, e a gente percebe que nos últimos anos aconteceu uma inversão, né? As doenças osteomusculares foram cedendo terreno, né, nas causas de afastamento para as doenças de saúde mental. As próprias doenças dermatológicas vão ficando lá para a terceira posição, né, de cunho dermatológico, né? Então, assim, a gente tem aí uma mudança de cenário que impacta também no resultado das empresas. Porque, ao contrário, às vezes, de uma dor na coluna, um problema ósseo, né, Márcio, ou um problema dermatológico, a doença mental, ela exige muito mais tempo para a recuperação da pessoa. Ela demora para eclodir, para aparecer, e demora o tratamento, né? E o afastamento também ela é muito maior. E a pessoa que, vamos falar a palavra assim, quando eclode, né? Quando explode essa questão assim de uma ansiedade, um transtorno de pânico, alguma coisa assim, é porque a água já vazou do balde, né? Já explodiu. Só que muitas vezes as pessoas ficam meses, né, sofrendo, ficam meses com aquilo ali. E aí, quantos erros que podem ter acontecido, e talvez, né, como fator humano, aí é uma das principais causas dos acidentes do trabalho, né? Uma pessoa que está vivendo um processo depressivo, um processo de uma ansiedade, com um nível de autoestima baixo, uma confiança baixa, um nível de exposição ao risco muito alto. Então, a gente está colocando aí um caldo, né, de que efetivamente a saúde mental tem um impacto muito forte nas organizações hoje. Eu costumo brincar assim, a gente tem 3 grandes problemas, né, Marco? E tu me corta se eu estiver falando Não, muito. Fica à vontade, professor. 3 grandes problemas das organizações, né? Um é uma questão de processo do trabalho, né? Aí a empresa vai lá para revisar processos, etapas do trabalho, a gente resolve. Um é técnico, né? Se o nosso colaborador ou liderado está com um problema técnico, a gente vai investir em conhecimento, vai investir em dar mais formação para essa pessoa, e é algo que se resolve também. Mas um problema comportamental, ele é mais complexo. Ele é duradouro porque ele exige mudanças de atitudes. Sim. E a gente sabe que mudar não é fácil, né, Márcio? Fácil é falar, mas mudar não é fácil. Mudar posturas, mudar atitudes, muitas vezes mudar decisões que envolvem família, que envolvem tudo isso. E a pessoa vai se arrastando para o trabalho, e continua, e vai. E aí que vem todas as síndromes de burnout, né, que é algo que hoje tá muito em voga aí, e que a gente começa a ouvir falar mais também, né?
Então tem esse caldo todo aí, coloca o gestor com muitas responsabilidades. Isso é importante destacar, Everton, porque dentro da cultura geral, tradicionalmente falando, né, sempre a expectativa que se tem de um gestor muitas vezes é muito acentuada a questão da atingir a meta, a produtividade, né, se cobra muito a operacionalidade, a funcionalidade, digamos assim, o resultado econômico de uma empresa, e muitas vezes se deixou de preparar esse gestor através de uma visão mais holística, para que ele possa enxergar esse humano que ali está de uma forma mais ampla, com todas as potencialidades que o ser humano pode manifestar e com todas as fragilidades que esse humano também pode apresentar. Então, me parece que, pelo que eu pude compreender, estamos entrando numa fase onde que tem que ter também um novo olhar sobre a formação dos gestores dentro das empresas, Everton. Sim, com certeza. Tanto é que hoje muito se fala nos famosos PDL, né? Os Programas de Desenvolvimento de Lideranças, né? Porque as empresas já se deram conta que é um caminho sem volta, né? Ou eu desenvolvo minhas lideranças, ou eu vou ter muita dificuldade para atrair talentos, para reter talentos, para desenvolver talentos, eu vou ter dificuldades de toda a ordem, né? Então, não é que o gestor seja um cara elevadíssimo e uma pessoa acima das outras, mas ele precisa ser desenvolvido. E essa capacidade de liderança dele vai impactar não só na saúde, mas também no resultado, né, da organização. Então, por isso que existe todo esse investimento hoje nos programas de desenvolvimento de lideranças, né? E não mais focados, né, Márcio, na intelectualidade, né? Não mais focados somente na informação. Porque informação não é problema, isso a gente acha em qualquer lugar. Mas sim em vivências, né? A gente exercitar as competências que são mais humanas, né, as que são comportamentais, né, as chamadas soft skills, né, e não mais as hard skills somente, que é a técnica, né? Então está muito claro que a técnica a gente aprimora, desenvolve e vai, né? Agora a comportamental ela é de difícil resolução muitas vezes, mais demorado. Então a gente precisa ter mais cuidado para contratar, para escolher certo. O perfil comportamental é algo importantíssimo nessa escolha. E por isso que as empresas tomam mais cuidado na hora da contratação, né? Eu posso ter um cara que sabe muita coisa, mas do ponto de vista comportamental ele destrói o meu time de trabalho, né? Sim. E aí é muito difícil isso, né? Até queria que tu falasse sobre a importância dessa questão da empatia. Porque ao mesmo tempo que tem que se ter um olhar empático sobre a pessoa, de forma individualizada ali, sobre as questões conflituais que possa apresentar, o gestor também tem que ter um olhar coletivo, uma empatia coletiva, né? O que faz com que ele tenha que desenvolver habilidades mais planificadas. A empatia como um conceito de psicologia, se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes penso que muitos conflitos que acabam afetando a falta de uma saúde mental, é exatamente muitas vezes essa frieza, a forma com que a pessoa se percebe ou ela é percebida no ambiente de trabalho, sem aquele calor humano que muitas e muitas vezes faz diferença no ambiente empresarial, Everton. O que você pensa disso? Aí tem duas coisas que muito se fala hoje, né? Que é a comunicação não violenta e a segurança psicológica. Então, a comunicação violenta, comunicação não violenta, no caso, né? Um dos grandes especialistas é o americano Rosenberg, onde ele alcunhou esse conceito, né, de que a gente deveria buscar essa comunicação mais empática. O que é essa empatia, né? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, sabendo que eu não sou e nunca conseguirei ser plenamente esse outro. Mas é um exercício, é uma caminhada, né, de me colocar no lugar do outro. E esse exercício que a liderança precisa fazer, ele não é um exercício fácil, porque ele precisa utilizar-se da comunicação, e aí eu já coloco aí, eu acho que um ponto, a comunicação é tudo, né?
porque não bastam os ditos, mas sim a forma e o jeito como eu me expresso. E eu, enquanto liderança, eu preciso dialogar, né, com empatia, né? Tem uma diferença muito grande entre um pedido e uma exigência, por exemplo, né? Entre delegar e ameaçar, né? Entre eu colocar minha posição e eu julgar o outro, né? Principalmente em público, né? Essas questões fazem uma diferença muito grande na formação de times de trabalho, né? Na formação de grupos que conseguem ter um ambiente mais saudável, né? Então, dessa comunicação não violenta, nasce o outro conceito, né, que é o conceito de segurança psicológica hoje, e que é medido, inclusive, por pesquisas dentro das organizações, que é o que? A capacidade de a gente construir uma atmosfera, um ambiente, né, onde a pessoa possa se arriscar sem medo e com muito se sentindo mais protegida. Isso é papel da gestão, isso é papel da liderança, construir esse ambiente com seus colaboradores, né? É quase que tem muita gestora aí que não está muito preocupado com a conversa ou quer saber o culpado, né? Quer saber quem errou. E, na verdade, errar, todo mundo vai errar, né, Márcio? A coisa Sim. mais certa que vai acontecer é que nós vamos errar. A questão é o que nós vamos fazer com isso. E de preferência que a gente erre só uma vez na mesma coisa, que a gente vai errar outra coisa, porque nessa a gente tem que aprender. Né? Sim. Então, esses dois conceitos andam muito juntos nesse desafio do líder de construir um ambiente saudável de trabalho. E, por consequência, eu não conseguir isso, gera um adoecimento. E esse é o principal, um dos grandes motivos hoje. Tanto é que um percentual significativo das pessoas que pedem desligamento é em função do seu gestor, né? De não concordar, de se sentir assediado. Então, hoje nós temos legislação já nas empresas com um canal de denúncias, por exemplo, né? E a onda e o número de pessoas que procuram isso está cada vez aumentando mais. Sim. Né? Então, assim, a gente tem hoje espaços nas empresas para acolher tudo isso aí. E o gestor precisa estar muito ligado, né? Já foi-se a época de um manda e o outro faz, né? A gente precisa efetivamente engajar, daí que vem os conceitos de engajamento, né? Uma gestão, na verdade, pelo que eu pude compreender, uma gestão mais humanizada. Sim. Onde um estado de pertencimento se estabelece na relação, onde o ambiente se torna mais saudável pelo propósito de cada um, pelos objetivos individuais e coletivos que são contidos no processo, mas que as pessoas que estão no comando sintam que a sua capacidade de influenciar passa pela motivação, passa pela positividade, né? Só que, claro, muitas vezes a gente sabe que o gestor também, como humano que também tem os seus conflitos, tem que se resolver também muitas vezes e não tem muitas vezes a força e a capacidade de transbordar isso para um grupo pela sua natureza, porque tem gente que não tem, porque que nem a gente poderia então fazer aquela comparação entre ser líder e ser chefe. Tem uns que naturalmente conseguem passar essa alegria, essa positividade, mas nem todos conseguem. Mas, acima de tudo, acho que essa saúde mental, ela passa pelo ambiente saudável e pelo processo motivacional que ali se estabelece num ambiente de pertencimento, Everton. Pode ser por aí também? Sim, com certeza. A gente confunde muito, né? Às vezes a gente fala assim, uma gestão, um gestor humano, né? Como se o gestor humano fosse mais humanizado, né? No caso, sim, ele fosse só bonzinho, né? Carismático, e só dissesse sim, né? E não visasse o resultado, né? Isso não existe. Sim, tem que ter um equilíbrio. Hoje, tem que ter um equilíbrio, né? Hoje, e a pauta gestão de pessoas é do líder, né? A área de gestão de pessoas somente qualifica o líder para ele fazer, mas quem faz gestão de pessoas é o líder com o seu time, né? Acabou a época de mandar tudo para RH. Isso já passou faz muito tempo, né? Sim. É que nem aquela máxima que dizem, o líder é um cara muito solitário, né? Ele é solitário se ele quiser, né? Porque
hoje, o papel da colaboração, da cocriação, de tu responsabilizar o teu time, tomar decisões junto com o teu time, é algo essencial. Então, tu não precisa ficar sozinho, né? Tu pode sim compartilhar, né? Tu pode compartilhar com o teu time, com as tuas lideranças que estão, os teus pares também, né? E esse compartilhamento não significa diminuição. Pelo contrário, de forma alguma. Significa grandeza de também saber lidar com a experiência do outro, né? Sabe, eu acho que tem uma ferramenta que ela é muito, muito desvalorizada nas empresas, virou meio que modinha, que é o feedback, né? Então, assim, as organizações passaram a cumprir tabela. Não, vamos fazer avaliação da performance, avaliação de resultados, daí nós vamos fazer aquela conversa, e aí é 360 graus, 180 graus, 90 graus, com os pares. Mas no final virou uma burocracia, tem empresas que fazem só para cumprir tabela, e na verdade é algo muito importante, sabe, Márcio? Porque um gestor que saiba conversar individualmente e coletivamente com seus colaboradores, ele está muito à frente. Ali ele consegue engajar. E ele vai ter que exercitar isso que tu falou, que é a capacidade de ter empatia, né? Essa capacidade de fluir, né? Saber escutar, né? E não já cortar a pessoa que está na tua frente, ou a pessoa começou a falar, tu já julgou aqui desse lado e disse, isso aqui já sei onde é que esse cara quer chegar. Eu brinco assim, o kit da liderança. Né? O kit da liderança a gente tem que escutar o problema, cara. Nós estamos ali para resolver problemas, né? E um dos problemas são também as pessoas trazem os seus problemas. Está no kit, né? Às vezes tem algum gestor que brinca com, mas o cara está sempre reclamando das mesmas coisas, o cara vem, parece que eu estou fazendo terapia com o cara, que eu estou não sei o quê, o cara chora, o cara isso. Está no kit, né? Está no kit a gente também ouvir, tá junto com esse colaborador, porque esse cara que eu ajudo hoje é o cara que vai fazer e está hiper engajado daqui um mês, de repente, daqui 2 meses, 3 meses. Com certeza. Nós estamos conversando com o professor Everton Zambon, psicólogo, gerente de gestão de pessoas da Universidade Fevale, aqui do Vale do Rio dos Sinos. Uma pessoa bastante experiente para lidar com as questões comportamentais. Um professor especialista também na área acadêmica. E você está acompanhando o quadro que eu coloquei com o seguinte nome: Conversando com um Especialista. E ele é exatamente isso. O professor Everton é especialista na parte comportamental. Foi meu professor, aprendi muito com ele e continuo aprendendo aqui, inclusive, nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Everton, tem uma questão que a gente gostaria de abordar também, que é essa modernidade, né? Porque hoje a gente fala assim que o trabalho deveria então ser também uma fonte de realização e muitas vezes, comparativamente olhando assim, hoje tem muito mais tecnologia no trabalho, hoje tem muito mais facilitações, os ambientes, eles comparativamente a 30, 40 anos atrás, eles estão mais bem estruturados. Em tese, poderíamos ter na comunidade em geral, assim, pessoas mais felizes no trabalho, né? Mas pelo que tudo indica, esse indicador nem sempre funciona, né? Às vezes o ambiente está saudável do ponto de vista estruturante, mas existem as patologias, os transtornos que são gerados pelas pessoas, impressionantemente, né? Então, o ambiente confortável do ponto de vista da estrutura não garante que seja um ambiente saudável, pelo que a gente observa olhando no quadro panorâmico, assim, comparativamente, porque às vezes a pessoa pode estar num ambiente desfavorável, mas ela consegue ressignificar aquilo de uma outra forma e às vezes a gente vê assim, lugares tão bacanas, tão chiques, mas assim, com ambientes que são patológicos. O que dizer disso? Sim, eu vou entrar num outro ponto, né? Acho que mundo é esse que a gente vive, né? A gente não pode esquecer que a gente vive aqueles jargões, né, de um mundo VUCA, né, mundo bunny, né, se a gente pegar o mundo VUCA, né, que era o que é? É um mundo volátil, quer dizer, um mundo que muda muito rápido, né, e por consequência ele é incerto também, né, Márcio, nós não temos as nossas certezas, daqui a pouco se esvaem,
Ele é um mundo, por consequência, muito complexo, né? Ambíguo, sempre muito dual, né? É A ou B, é vermelho ou é azul, e isso nos joga muitas vezes para conflitos também, né? Quando a gente fala assim, o mundo bunny, né? É um mundo que também é frágil, né? E que também se valora também a possibilidade da gente ser frágil, né? Tem uma autora americana, que é Brené Brown, que fala sobre o poder da vulnerabilidade. Eu acho, normalmente a figura do líder, né, tenta se colocar como aquela figura forte, né, que intransponível, dá conta de tudo, e isso é coisa do passado também, né, porque eu demonstrar a minha fragilidade me aproxima de ti, né, Márcio? E isso também é algo que faz bem, porque somos humanos efetivamente, temos dificuldades, né? A nossa vida pessoal, aqueles jargões, eu vou entrar no trabalho, vou deixar minha vida pessoal aqui pendurada aqui fora, né? Eu nunca vi alguém conseguir fazer isso, tá, Márcio? Eu acho isso uma tarefa impossível. Sim, com certeza. Porque nós somos um só. Nós somos um só. Então, se eu estou com um colaborador que o filho está com 40 graus, ela não tinha com quem deixar o filho, eu não tenho dúvida que vai impactar a performance dela aqui. E talvez seja melhor eu deixar ela trabalhar remoto, se isso for possível, né? Ou não permitir que ela trabalhe hoje, porque pode ela gerar riscos, né? Ou ter uma performance, né, pior, né? Do que ela estar aqui dessa forma, né? Cumprindo tabela para bater ponto, né? Então, eu percebo que esse mundo, né, por todas essas questões, ele acaba se tornando muito mais ansioso. Ele é um mundo bunny, por quê? Porque ele é não linear, muitas vezes incompreensível, né, Márcio? A gente não consegue compreender. Hoje muitas pessoas ficam dizendo, e o que vai ser no futuro? Né? Não sabemos, né? Nós vivemos uma pandemia que acelerou a inclusão digital, né? Acelerou a tecnologia nas organizações, né? Acelerou o mundo das redes sociais, né? Então, nós temos hoje um mundo presencial, nós temos um mundo remoto, e um mundo remoto que ele rapidamente, a gente destrói, cancela, lacra, ou a gente é levantado também nas redes sociais. Então, eu acho que isso tudo impacta, né, nesse caldo de cultura que estão as empresas hoje, Márcio. Sim. O Everton, eu queria, em cima daquilo que você falou, dessas mudanças que vem ocorrendo, a gente faz uma retrospectiva de perfil de funcional, trabalhador anos 70, anos 80, porque o que nós temos hoje, né, na geração atual, porque em épocas passadas, o que seria uma saúde mental, uma garantia de emprego, né? Então, 5, 10, 15 anos numa organização, isso gerava uma estabilidade, isso tornava-se satisfatório, porque, em tese, estava se desempenhando a missão de maneira ordinária e tudo estava tranquilo. Essa nova geração, ela chegando numa organização empresarial, às vezes ficando 1 ano, 2 anos numa organização, e se essa organização não oferta esse ambiente saudável, não oferta perspectiva, ela também tem que lidar com essa ideia de que essa pessoa não tem aquela mentalidade da estabilidade como se tinha no passado. Então, como é que vai se lidar com esse desafio de reter talentos, de fazer com que as pessoas criem um estado de pertencimento do ponto de vista de uma estabilidade, ficar mais tempo na organização, se essa dinâmica, se essa coisa mais rápida de querer resultados mais práticos e imediatista, está nessa nova geração com muito mais fortaleza. Esse é o desafio das gerações, né? E com a longevidade humana, a gente cada vez vai ter mais pessoas de 18, 16 até os 80 anos, tranquilamente, dentro das organizações, né? Então, tu imagina que desafio para esse gestor lidar com uma geração X, uma geração Y, uma geração Z, uma geração alfa. Por quê? Porque elas têm, sim, olhares, percepções diferentes de mundo, e porque viveram, né, situações diferentes, sim, de mundo. Então, isso naturalmente vai colocar, né, esse gestor aí, e ele vai ter que ter uma habilidade muito maior para lidar com tanta diferença. Mas essa diferença, ele
precisa ser complementar, né, Márcio? Como tudo, né? A gente não pode escolher um colaborador para trabalhar com a gente que seja igual a nós. Eu preciso ter alguém que seja diferente de mim para ser complementar. Sim. E a gente acredita que essas diferenças geracionais, essa liderança vai precisar fazer com que isso seja um ganho e não uma perda, né? Quer dizer, que isso efetivamente possa a gente ganhar da experiência de quem tem mais idade, aí entra as questões de etarismo, né, e tudo isso aí que está ocorrendo hoje, mas também os mais jovens, né, que a princípio estão buscando mais desafios. Tanto é assim que a média, né, das pessoas que ficavam nos empregos passava de 12, 10 anos, né, e as pessoas ainda, geração X principalmente, né, pessoas aí acima de 45, 48 anos, tinha uma expectativa de, não, eu quero entrar e me aposentar aqui, né? Agora vamos fazer o contraponto com aquele rapaz de 18, 20, 22 anos, ele quer desafios, né? Ele não tem essa perspectiva, vou ficar aqui até... E aposentadoria é algo que nem passa pela cabeça dele, né? Sim. Os próprios conceitos, né, de propriedade, né? Eu quero conquistar minha casa. Eu recordo quando eu comecei a trabalhar minha vida profissional, né? Eu quero ter o meu carro, minha casa. A maioria dos jovens hoje, em pesquisa, já mostram que, não, eu quero alugar minha casa para eu poder ter mobilidade para viajar, para ter experiências de conhecer lugares novos e o mundo. Para que eu quero ter um carro? Eu uso Uber, eu uso aplicativo, me dá mais liberdade. Então, são conceitos diferentes e que não estou dizendo que o que está certo e o que está errado. Sim, sim. Somente são diferentes e precisam ser complementares. Uma constatação do novo tempo, né? Eu acho que só tem uma coisa que é pontual, né, Márcio? Assim, a gente tem um nível de competição no mundo do trabalho muito grande. Então, a gente cada vez mais precisa de mão de obra qualificada e nós não temos, pelo menos no Brasil, essa mão de obra qualificada. E a gente tem, ao mesmo tempo, um achatamento, né, dos salários das pessoas em contrapartida com o padrão de vida, com as suas expectativas de consumo, né? Então, assim, tudo isso aí acaba gerando questões sociológicas até para nós, né, enquanto pessoas, né, enquanto sociedade, né? As pessoas já têm menos filhos, as pessoas já têm outro tipo de percepção, né, com relação à constituição de famílias e tudo mais. Então, esse líder aí, ele precisa ser qualificado, porque tudo isso aí está andando junto. Sim, né? Isso eu nem falei aqui, né, Márcio, questões de diversidade, né? Diversidade como um todo, né? A diversidade racial, étnica, de gênero, religiosa, a inclusão, né? Olha só, então a gente tem muita pauta aí que até então isso não era muito trabalhado e hoje muitas delas são regulamentadas, viraram lei, né? E outras as empresas têm que estar muito atentas, né? Com certeza. E que bom, né? Que bom. Nós estamos conversando com o professor Eberton Zambon, professor, psicólogo, gerente de gestão de pessoas da Fevale, aqui no canal da MP Cursos e Palestras, aqui no YouTube. Eu até peço que você possa se inscrever no nosso canal, acompanhar, porque teremos outras oportunidades também de conversar com outros especialistas de outras áreas. Eu, particularmente, gosto muito desse tema comportamental e admiro muito quem tem esse conhecimento, porque é desafiante compreender o universo comportamental, né? E outra questão, Eberton, que eu queria correlacionar aqui, como você é gerente dentro de uma grande universidade, que é a Fevale, então a gente pode pensar que as coisas, os fatos relacionados ao trabalho, eles precisam estar conectados com a universidade. Assim, então, digamos assim, se o trabalho apresenta um determinado perfil, a universidade precisa estar sintonizada para também poder formar pessoas adequadamente àquele modelo. E como é que você percebe esse movimento da universidade em relação a essa questão da saúde mental? Você nota que os professores, a instituição, do ponto de vista da sua própria missão educacional, ela está atenta a esse movimento de formar também pessoas que tenham esse perfil voltado assim, uma excelência comportamental de formação melhor?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que não são todas as instituições, né? Mas falando da Fevale aqui, olha que coisa legal. Nós temos uma disciplina que ela é universal para todos os cursos e é uma das mais procuradas já há bastante tempo. Que o nome da disciplina se chama Felicidade. Que legal, bah. Felicidade, né? É o que todos buscam. Né? Então, desde o contador até o professor, todas as áreas precisam, né? Essa reflexão, esse aprofundamento em cima desse tema da felicidade. Né? Então, acho que isso é um resultado, né? Uma inovação até, né? Porque até então a gente consideraria isso como piegas, né? Uma disciplina sobre amor. Na verdade, a gente está falando aqui de psicologia positiva, né? Que é a escola de Harvard. Né? Então, se não a melhor, uma das melhores universidades do planeta. Né? Trabalha essas disciplinas de forma muito, muito constante com seus alunos. Né? Por que eu falei isso, né, Márcio? Porque eu acho que a universidade ela está criando hoje uma flexibilidade também curricular. Né? Sim. Então, assim, eu faço uma disciplina de felicidade, eu posso fazer disciplinas em outros cursos, eu tenho a questão do hibridismo, né? Então, não só como modelo de trabalho, né? A gente trabalha uma parte presencial, uma parte remoto, mas as aulas também são assim, né? A gente percebe, logo depois da pandemia, que o 100% remoto era muito procurado, né? Até por uma necessidade sanitária, né? Mas a gente percebe hoje um movimento de retorno, né? De retorno ao presencial, ao retorno às relações humanas mais próximas, né? A esse contato humano. Mas também ainda há necessidade, muitas vezes, do remoto. Então, esse modelo híbrido, né? Dividido, muitas vezes, 40-60, 70-30, ou 50-50, não só como modelo de trabalho, mas como modelo de aula, né? Um modelo de sala de aula também. Então, acho que são coisas que vieram para ficar, efetivamente, e que trazem um ganho também de qualidade de vida para as pessoas, né? De qualidade de vida nos relacionamentos. Eu faço uma correlação, sabe, Márcio, de que o primeiro ano pós-pandemia, os nossos colégios, as crianças, nunca se teve tanto conflito. E nas empresas também, porque as pessoas estavam isoladas muito tempo em casa. Sim. Tivemos uma geração que talvez tenha ficado de crianças 2 anos dentro de casa. Então, esse isolacionismo, e nós temos hoje na adolescência, que é uma das faixas etárias que mais sofre com a questão do suicídio, um nível de isolacionismo muito grande. Pessoas jovens que não conseguem se relacionar novamente. E esses jovens vão chegar no mercado de trabalho, né? Sim. Vão chegar para nós. Vai ter um impacto mais adiante. Mais adiante, né? E a gente percebe, obviamente, que também dentro da empresa a depressão e a ansiedade, o pânico também cresceu, né? Então, isso é resultado também desses nossos últimos movimentos enquanto sociedade também. Pode parecer paradoxal, mas às vezes um mundo com mais facilidades também cria mais fragilidades do ponto de vista emocional, pelo que a gente percebe. Estou falando de uma geração que teve mais, ou está tendo mais facilidades, mas na hora dos conflitos se apresentam com maior fragilidade. Isso dá para constatar nessas novas gerações, Everton? Porque a gente está falando de saúde mental do ponto de vista do trabalho, mas a gente também tem esses fatores de transições geracionais, de chegada do novo tempo. Às vezes os próprios pais que passaram por dificuldades, a pretexto de não criarem questões semelhantes aos filhos, eles também podem criar armadilhas para o futuro. Né? Porque... eu acho que tem uma lógica nisso aí, sabe? Eu tenho muito cuidado sempre para descriticar gerações, né? Porque eu fico pensando, né? Eu brincava na rua, né, Márcio? Jogava futebol, anoitecia, eu ia para casa, né? Jogava futebol, estava na rua, estava com um monte de amigos, né? E aquilo me gerava proteção, me gerava, né, uma capacidade de sociabilidade legal, né? Meus filhos não podem fazer isso, não pode ficar na rua.
né? Poucos momentos do dia eles podem ir para a rua. Sim. Fruto da violência, fruto de várias questões, né? É um outro cenário, é um outro cenário. É um outro cenário. Por outro lado, né, ele conversa com gente do mundo inteiro, em várias línguas. Ele tem essa possibilidade de jogar com várias pessoas ao mesmo tempo um jogo. Então ele tem ferramentas que viabilizam ele dentro do quarto dele. Não só a gente trabalha, né, mas também a gente brinca. E coisas que eu não tinha, né? Eu precisava do contato humano. Então acho que são... Até essa geração, ela talvez tenha essa fragilidade, porque ela está mais encapsulada também, mais encapsulada. Né, as novas gerações. Dá para dizer assim, não usar o juízo de valor nem melhor nem pior, apenas diferente. Diferente, exatamente. Exatamente. Porque ela tem desafios grandes, né, Márcio? Ela tem muitos desafios gigantescos para buscar aí também. E essa questão do trabalho, né? Porque vou pegar vamos puxar um pouquinho aí uma área que você também é gestor, cuida também a parte de segurança do trabalho, né? Porque vamos dizer assim, 30, 40 anos atrás, o grande desafio era proteger, era melhorar as condições de máquinas e equipamentos para evitar os principais acidentes nas mãos, enfim. Depois as máquinas foram melhorando, as normas foram sendo aprimoradas e hoje os desafios passam pela saúde mental, pela questão da ergonomia. Então há um novo jeito de trabalhar, há uma nova forma de fazer a leitura sobre as razões dos afastamentos que passam por questões comportamentais. Então tudo isso relacionado à saúde mental é o olhar de quem está no comando, de perceber que as coisas estão diferentes. Só que no meu modo de enxergar, a solução ela não pode ser lenta, porque tudo é muito rápido, as mudanças são muito rápidas. Então você tem que já ir preparando esse gestor com dinamismo para que ele não fique com um velho discurso perante a comunidade de colaboradores, né? É isso, Everton? É isso aí. Eu percebo muito claramente esse movimento nas empresas, não só na nossa universidade, de colocar um serviço também de saúde mental, com a presença de psicólogos, né, dentro da área de medicina do trabalho. Eu percebo ali uma área, né, e as empresas se organizando para oferecerem serviços de saúde mental para os seus colaboradores. E se dando conta de que isso é um investimento, isso não é uma despesa, porque isso gera prevenção, isso gera menos absenteísmo, né? Isso gera menos faltas ao trabalho e, com certeza, menos adoecimento. Então, assim, nós não temos outra alternativa, né? Trabalhar para apagar o fogo, né? Mas também com a prevenção em saúde mental dentro das empresas, porque as questões de saúde mental elas já tomaram conta das áreas de medicina do trabalho. Elas estão em primeiro lugar já. Né? Então, assim, a gente não tem outro caminho, Márcio. Nós vamos ter que investir nisso aí para cuidar das pessoas que estão nas nossas organizações. Que legal, muito bom. Estamos aqui já caminhando para o final do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo com o nosso professor, psicólogo, especialista, gestor de pessoas da Fevale, professor Everton Zambon, que eu tenho a honra de conversar com ele nesse momento. Assim, é um tema que será sempre atual. A saúde mental. A prevenção para que os transtornos emocionais não afetem a vida das pessoas, o trabalho, para que as coisas sejam mais harmonizadas nas empresas, que haja realmente uma gestão compartilhada, um ambiente que possa ser saudável, amplamente, né, Everton? Né? Uhum. Não só do ponto de vista estruturante, lá, o ambiente que oferece condições de trabalho, mas um ambiente emocionalmente saudável. E a gente falando assim parece até fácil, mas a gente sabe que na prática, né, muitas pessoas, eu já vi muitos depoimentos de pessoas que disseram, olha, na tal empresa eu até ganhava um salário melhor, mas o ambiente lá era muito tóxico em termos assim de interpessoal. Então eu preferia, né,
trabalhar num ambiente que talvez a remuneração não seja tão significativa, mas ali eu me sinta bem. Então as pessoas também estão fazendo essas análises de que, como passam grande parte das suas vidas no trabalho, que o trabalho também possa se conectar com o sentido da vida. Porque é como se dissesse assim, não é só pelo dinheiro, não é só pela sobrevivência. É preciso que se encontrem justificativas superiores para que a razão de estar ali naquele local, ela grite alto ao coração. É por aí, Everton. É, por aí. Sabe que eu cresci e me disseram assim, olha, tem que estudar muito, porque quem tem o conhecimento está na frente dos outros, tem tudo, vai conseguir bons postos de trabalho e tudo mais. E aí eu estou me dando conta que o conhecimento não é o mais problema. A informação eu busco em qualquer lugar, nunca esteve tão acessível. Agora, a minha capacidade de me adaptar ao novo, ela precisa ser muito rápida. Essa, eu acho, penso eu, é o grande diferencial hoje que as pessoas precisam buscar. A capacidade de aprender rápido e se adaptar ao novo. Né? Quando tu fala, Márcio, de sentido da vida, né? Rapidamente já me vem à cabeça Viktor Frankl, né? O pai da logoterapia, né? E lá ele nos dá 3 grandes caminhos para encontrar esse sentido da vida, né? Que na verdade, por que se fala dentro das empresas hoje em missão, propósito? Né? Qual é a tua missão para te acordar de manhã cedo? Né? Sim. Um dia feio como o de hoje, assim, né, Márcio? Então, qual é a tua missão, o teu propósito, né, para te estar aqui? Né? Esse algo a mais. Esse algo a mais. Né? Se tu não tem esse sentido, realmente vai ficar muito mais difícil a tua caminhada. Não tenho dúvidas disso. Que bom, Everton. Então, assim como mensagem assim positiva, assim, para quem vai nos acompanhar, você diria que, embora todos esses desafios, os ajustes a serem feitos, existe uma luz, existe um caminho, existe uma forma de a gente pensar que o futuro possa ser melhor, com base no presente que vamos construir, valorizando as pessoas, Everton? Eu sou um otimista, né, Márcio? Eu não tenho dúvidas de que os problemas, eles nos ensinam. Se a gente não aprender, ele volta. E eu julgo também que as organizações como um todo estão fazendo, sim, movimentos nesse sentido. Né? Eu acho que esse é um movimento que ele nasce, inclusive, geracional. Né? Não é só porque a saúde mental está em crise, né? Mas é uma exigência hoje quase para a gente conseguir reter pessoas, né? A gente conseguir manter os talentos na nossa organização, a gente oferecer algum tipo de acolhimento e de apoio do ponto de vista emocional. Né? Então, isso está longe de ser frescura, isso está longe de ser perfumaria, eu acho que isso está, sim, no aspecto de ser a gente olhar essa pessoa de forma mais holística, como tu falaste lá no início da nossa conversa, de forma global, de forma integral, e isso engaja as pessoas, né? Isso engaja as pessoas, porque perfeição ninguém consegue atingir. Né? E cair, todo mundo cai. A dignidade está em como a gente se levanta, né? E a gente tem que estar ali para ajudar as pessoas. Que bom, Everton. Foi uma honra conversar contigo, retomar o contato aí. Você que já foi meu professor, aprendi bastante com a tua pessoa e sei que você é uma pessoa exitosa na tua vida profissional, na tua vida familiar. E com certeza as tuas palavras, as tuas considerações, as tuas ponderações, a forma equilibrada com que você aborda todas essas questões relacionadas à psicologia, nos ajuda a nos construir de dentro para fora. Eu lembro de uma frase sua, né? E eu que sou palestrante, trabalho com segurança de trabalho, que você dizia assim que quando se fala, para obter resultado é preciso tocar o outro, tocar o coração do outro, empaticamente, fazer com que ele compreenda de forma emocional aquela mensagem. Isso eu não esqueci. O seu aluno que fui lá. Então eu, como professor, também já repassei isso, né, aos nossos tantos e tantos alunos ao longo de uma jornada, que você tem que ter a ousadia de tocar o coração da outra pessoa. Porque quando se hospedarem
as pérolas emocionais que fizerem moradia num coração que também necessita desse acolhimento, dessa construção, você estará construindo eternidade. Então essa sua frase de tocar o coração da outra pessoa marcou para mim. Você como professor, você falou, e eu entendo que seja realmente a essência de tudo, né? Chegar ao outro de forma emocional, empática, respeitosa e amorosa. É o que Deus faz com a gente, né? Nos compreende, né? E a gente também, às vezes, tem que reproduzir um pouco daquela essência de bondade que é o DNA de todos, né? A gente tem que saber que as pessoas estão ali, elas podem crescer, podem se construir conosco. Agradecendo mais uma vez, Everton, a tua disponibilidade de participar conosco aqui no canal da MP Cursos e Palestras. Você que está nos acompanhando, vou novamente convidar, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, você vai ter ótimas conversas para você acompanhar, bate-papos com especialistas, tá? Professor, um grande abraço, obrigado Muito obrigado pelo convite aí, um grande abraço a todos e, Márcio, conte comigo. Tá bom. Um grande abraço ao professor Everton Zambon, que participou conosco nessa edição especial do Conversando com Especialista no canal da MP Cursos e Palestras. Até uma próxima oportunidade.